Estamos de volta e a Assembleia Geral da Petrobras vai decidir hoje o novo presidente da estatal. A gente vai direto para o Rio de Janeiro conversar com a repórter Isabelle Salemi, que tem mais detalhes. Isabelle, conta pra gente qual que é a expectativa, então, para essa Assembleia tão esperada de hoje. Priscila, bom dia para você, Thaís, quem acompanha a gente. Essa Assembleia começa hoje à tarde. A expectativa é de que o nome de José Mauro Coelho seja aprovado para o Conselho de Administração da Petrobras. A gente lembra que para que ele seja eleito presidente da estatal, precisa antes ser aprovado como representante do Conselho. A partir da nova composição do Conselho, aí na quinta-feira está marcada uma reunião para aí sim eleger o presidente da Petrobras. A gente lembra que José Mauro Ferreira ele deve substituir, caso tudo aconteça conforme essa expectativa, o nome de Joaquim Silvio Luna na presidência da Petrobras, o general que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro em meio aí a essa alta do preço dos combustíveis. É a terceira troca de comando na estatal desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. Nessa quarta-feira também vai ser votado o nome do engenheiro Márcio Weber como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Os dois nomes tiveram o aval ali do Comitê de Elegibilidade da estatal. E a gente lembra também que eles são já a segunda opção do Ministério de Minas e Energia para a presidência do Conselho de Administração. O primeiro nome era de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o nome indicado pelo Ministério para a presidência era o de Adriano Pires, mas os dois acabaram desistindo de integrar a companhia. A gente segue acompanhando toda essa novela, como a Thaís fala, da Petrobras e espera que amanhã a gente tenha, então, em definitiva, esse nome do presidente. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Isabelle. Realmente essa novela, vamos ver se... Chegava o Natal, mas não chegava dia 13 de abril. Exatamente. Mas hoje a gente tá que nem quando tem aquelas revistas que já falam qual que é o capítulo final da novela, né? Já é meio esperado, então, o que vai acontecer nessa Assembleia de hoje. Mas a gente preparou aqui uma tela para mostrar, então, como que vai ser essa votação. Então, a Petrobras, ela tem 11 conselheiros, tem um conselheiro que é indicado pelos empregados da Petrobras, que sempre conseguem eleger um conselheiro por direito dos empregados. Daí tem 8 indicados pelo governo, entre eles José Mauro Coelho para a presidência da Petrobras e o Márcio Weber, que está no conselho e foi indicado para a presidência do conselho, e também tem 7 nomes indicados pelos minoritários. Vou explicar aqui um pouquinho de como que funciona essa questão dessa votação com os minoritários e também com uma estatal quando tem o governo como controlador. Então, basicamente, como o governo tem a maioria das ações, se o voto fosse em chapa fechada, é como se ele tivesse 51 fichas, porque ele tem a maioria, e os minoritários 49. Então, se ele botasse essas 51 fichas na sua chapa, ele conseguiria vencer absolutamente, porque ele tem a maioria. Então, o que acontece é que os minoritários, eles pedem o chamado voto múltiplo, que quebra essa votação em chapa e vira uma votação por candidato. Assim, os minoritários conseguem eleger uma parte do conselho, eles vão dividindo ali os percentuais, os minoritários vão botando bastante dos seus votos em um certo candidato, em um certo conselheiro que foi indicado, para conseguir eleger esse conselheiro. Isso dá mais poder aos minoritários. E aí ontem eu estava conversando com o Oswald Souza Filho, que é analista de petróleo da gestora Rio Asset, e o que ele disse é que ele acha que o governo deve eleger 7 membros e os minoritários devem eleger 3. Então é difícil os minoritários conseguirem fazer uma organização para conseguir garantir 4 membros e não os 3, porque os minoritários, eles não são, a maioria tem muitos estrangeiros entre os minoritários, então com isso, esses estrangeiros, eles não se organizam tanto junto com os minoritários. Os estrangeiros, eles acabam seguindo aquele proxy vote, como é chamado no mercado, que é o voto que é indicado por agência. Se eles conseguissem, né, Thaís, se organizar muito bem, talvez eles conseguissem até eleger mais membros, mas não tem essa organização tão fechada entre os minoritários. E aí os próximos passos, então, como a Isabelle adiantou pra gente, o Comitê Interno da Petrobras já decidiu que o Mauro José Coelho tem a competência técnica para ser tanto conselheiro da Petrobras quanto presidente da Petrobras. Então, hoje, a expectativa é que ele seja admitido como membro do conselho, só que depois ele ainda precisa ser aprovado pelo conselho como presidente. E amanhã já está prevista, então, uma reunião do Conselho para apreciar a indicação de José Mauro Coelho como CEO da Petrobras, como presidente da Petrobras. E aí, se ele passar também na aprovação do Conselho para ser presidente, ele já assume amanhã mesmo.